do aspecto da questão. Há indivíduos que com esse método se elevam indubitavelmente à consciência intuicional. Por um pensar intenso, pela compreensão das correntes convergentes, alcançam primeiro um vislumbre intelectual da constituição do universo, e depois, por meio de uma intensa pressão para cima, o assimilam e realizam. Geralmente vem como uma onda, e quase domina o indivíduo, tanto mais quanto em sua linha tem tido até então pouca prática na compreensão dos sentimentos da humanidade. De seu ponto de vista intelectual, tem estado examinando e dissecando filosoficamente as pessoas como plantas ao microscópio, e num jato se lhes torna patente que todos são tão divinos como ele, cheios dos mesmos sentimentos e emoções, acertos e desacertos, que são mais que irmãos, já que estão nele mesmo e não fora. É este um grande choque para o homem que, depois de recebê-lo, necessita de tempo para voltar a equilibrar-se e desenvolver outras qualidades até então um tanto abandonadas. O serviço religioso do templo termina como os demais, e a forma mental de cada homem melhora permanentemente pelo exercício. Magia mental. Aqui também temos a forma de ensino a que denominamos sermão, e neste caso é geralmente uma exposição das mudanças sofridas por determinada forma ou série de formas. O Deva parece que às vezes pronuncia palavras, ainda que muito poucas. É como se lhes mostrassem os quadros indefinidos de uma lanterna mágica, nomeando-os à medida que passam diante deles. Materializa clara e vigorosamente a forma de pensamento especial que lhes está ensinando, e cada membro da congregação trata de copiá-la em sua matéria mental. Numa das que se descrevem, observou-se a transferência de formas de plano em plano, uma espécie de magia mental que demonstra como um pensamento pode transformar-se no outro. No mental inferior mostrou como um pensamento egoísta pode converter-se em desinteressado. Ninguém, por certo, é cruamente egoísta, ou então não estaria na comunidade, mas podem restar sutis formas de pensamento concentradamente egoístas. Há também certo risco de orgulho intelectual, e ensina-se a convertê-lo no culto da sabedoria do Logos. Noutros casos se mostram metamorfoses muito interessantes, como formas que se mudam uma em outra e se invertem como uma luva. Desta maneira, por exemplo, um dodecaedro se transforma em icosaedro. Não somente se ensinarão estas mudanças, mas também se explicará seu significado interno nos diferentes planos. Igualmente muito interessante é a apresentação dos sucessivos significados esotéricos e observar como alguns membros da congregação se detêm diante de um deles, sentindo-se uns sumamente satisfeitos consigo mesmos por compreendê-lo, enquanto outros penetram 1 ou 2 graus além, no âmago do significado. O que a maioria dos congregantes vê apenas como uma mudança de seus próprios pensamentos, pode ser, para uns tantos mais adiantados, um transporte de força cósmica de um plano a outro. Semelhante sermão é um verdadeiro exercício de intensidade e atividade mental, e é necessária atenção muito fixa e atenta para acompanhá-la. Em todos esses templos, é um ponto importante a educação da vontade, tão necessária para concentrar a atenção sobre as diferentes variações de pinturas, música ou formas de pensamento. Tudo isto se vê muito claro pelo intenso resplendor dos corpos causais, mas reage sobre os veículos mentais e mesmo sobre o cérebro físico que, regra geral, parece maior nesses precursores da sexta raça raiz, do que nos homens da quinta. Tem acreditado alguns que o muito estudo e desenvolvimento mental tendiam em grande parte para atrofiar ou destruir o poder de projeção de formas mentais, mas isto não parece ser o caso dos devotos do Templo Amarelo. Talvez a diferença esteja em que outrora o estudo era em grande parte de meras palavras, ao passo que essas pessoas têm estado durante muitas vidas a dedicar-se à meditação, que necessariamente envolve a prática constante da projeção mental em alto grau. O Templo Verde. Resta ainda por descrever outro tipo de templo decorado de um encantador verde pálido, porque as formas de pensamento nele produzidas são precisamente desta cor. Dos templos já descritos, o vermelho e o azul parecem ter muitos pontos comuns, e laço semelhante une o amarelo e o verde.
Poderia dizer-se que o azul e o vermelho correspondem a dois tipos do que na Índia se chama Bhakti Yoga. Neste sentido, o templo amarelo poderia ser imaginado como representando o Jnana Yoga, e o templo verde o Karma Yoga, ou então no Ocidente poderíamos caracterizá-los respectivamente como os templos do amor, da devoção, do intelecto e da ação. A congregação do Templo Verde opera também principalmente no plano mental, mas sua especialidade é traduzir o pensamento em ação, fazer as coisas. Parte de seu culto comum é enviar correntes de pensamento, intencionalmente dispostas, em primeiro lugar para a comunidade, e depois, por meio dela, para o mundo em geral. Nos demais templos também se pensa no mundo externo, porque o incluem em seus pensamentos de amor e devoção, ou discorrem sobre ele intelectualmente, mas a ideia dos fiéis do Templo Verde é a ação a respeito de todas as coisas, e consideram que não abrangem com segurança a ideia enquanto não a põem em ação. Por outro lado, os fiéis do Templo Amarelo tomam a mesma ideia de um modo muito diferente, e consideram muito possível compreendê-la perfeitamente sem necessidade de ação. Mas os devotos do Templo Verde não creem cumprir sua missão no mundo, a menos que estejam constantemente em ativo movimento. A forma de pensamento não é efetiva para eles, se não contém algo de seu verde típico, porque dizem falta-lhes simpatia, e daí que todas as suas forças se expressem em ação e que sua felicidade esteja na ação, e por meio do autossacrifício na ação obtenham o almejado. Têm em suas mentes, concentrados, planos poderosos, e em alguns casos observei que muitos deles se combinam para imaginar um plano e executá-lo. Tem extremo cuidado em acumular muitos conhecimentos sobre qualquer assunto que tomem como especialidade. Com frequência cada um traça uma área no mundo, na qual lança suas formas de pensamento com determinado objetivo. Por exemplo, um se encarrega de educação na Groenlândia ou da reforma social em Kamchatka. Ocupam-se, naturalmente, de países afastados, porque nessa época já se fez tudo o que seja concebível nos comumente conhecidos. Contudo, não empregam o hipnotismo nem tratam de algum modo de dominar a vontade de alguém que desejam ajudar, senão simplesmente lhe revelam suas ideias e melhoras no cérebro. A linha dos devas curadores. O esquema geral dos ofícios desta categoria é idêntico ao dos demais. Não trazem consigo nenhum instrumento físico, mas têm suas formas mentais tanto como os do intelecto, apenas neste caso são sempre planos de atividade. Cada um se dedica a um plano especial e por seu meio se dedica ao mesmo tempo ao logos. Antes se põem seus planos e sua realização, do mesmo modo como os outros homens põem seus pensamentos ou formas de cor. É de notar que esses planos são sempre de conceito muito elevado. Por exemplo, o plano de um indivíduo para a organização de um país atrasado, compreenderá, como eixo principal, a ideia da elevação mental e moral de seus habitantes. Os devotos do Templo Verde não são filantrópicos na antiga acepção do termo, por mais que seus corações transbordem de simpatia pelo próximo, expresso no mais belo matiz da cor característica. Na verdade, pelos vislumbres obtidos do mundo externo, parece evidente a completa desnecessidade da filantropia comum, por ter desaparecido a pobreza. Seus planos tendem todos ao auxílio do povo ou ao melhoramento das condições sociais. Parece terem aqui seu lugar as indicações de toda classe e gênero de atividade, e os devotos deste templo apelam para os devas ativos ou curadores, simbolizados pelos místicos cristãos no arcanjo Rafael. Seu sacerdote deva põe diante deles, como texto ou ideia dominante dos ofícios, um aspecto de suas ideias, que dá força a todas essas. Tratam de apresentar claramente os seus diversos esquemas, e por seu meio adquirem desenvolvimento para si mesmos, ao tratarem de se simpatizar com outros indivíduos e ajudá-los. Depois da harmonização preliminar e da bênção inicial, vem de novo a oferenda de seus planos. A bênção inicial pode ser considerada como portadora da simpatia dos devas por todos os seus planos e identificação do sacerdote deva com todos e cada um deles. Quando chega o momento da aspiração, cada um oferece seu plano como algo próprio,
que tem de dar em tributo de seu cérebro que apresenta ante o Senhor, assim como também crê que deste modo põe o seu ser e sua vida em seus planos como um sacrifício dedicado ao Logos. Uma vez mais se obtém o mesmo magnífico efeito, um mar de luminoso pôr do sol verde pálido, e em meio dele a esplêndida savana e fontes, as labaredas de verde mais escuro lançadas pelo pensamento simpático dos circunstantes. Do mesmo modo que antes, o sacerdote Deva reúne tudo num foco, que envia para o alto, ao círculo de Devas curadores, e por seu meio ao chefe do raio, que por sua vez apresenta esse aspecto do mundo ao Logos. Ao se oferecerem assim eles e os seus pensamentos, retorna o grande fluxo de resposta, a corrente de bênção e boa vontade que por sua vez ilumina o sacrifício oferecido mediante a linha ou aspecto pelo qual se tem dirigido cada um. Os devas superiores parecem magnetizar o homem e aumentar seu poder neste aspecto e seus similares, elevando-o ao mesmo tempo aos mais altos níveis. A resposta não só fortalece os bons pensamentos que já tem, senão que também os faz conceber maiores atividades para seus pensamentos. É um ato definido de projeção que executam num momento de meditação silenciosa, depois de receber a bênção. Há diversidade de tipos entre esses fiéis, já que põem em atividade diferentes centros do corpo mental, cujas correntes de força projetam às vezes de um chakra, e às vezes de outro. Na bênção final parece como se o Logos se vertesse neles por meio de seus devas, e depois outra vez deles nos objetos de suas simpatias, de sorte que ocorre outra mudança adicional de força e o ato culminante deles ao serem agentes ativos de sua ação. A simpatia intensa é o sentimento mais cultivado por esses fiéis, e pode-se dizer que é sua nota tônica, por meio da qual se elevam gradualmente através dos corpos mental e causal até o intuicional, onde encontram o auge da simpatia, porque ali o objeto da simpatia não está fora, mas dentro de si mesmo. Neste caso o sermão parece ser, frequentemente, uma exposição da adaptabilidade de diversos tipos de essência elemental à força de pensamento requerida. É ilustrado à medida que é desenvolvido, pois o Deva constrói e materializa ante a congregação as formas pensamento, de modo que os fiéis aprendem exatamente a melhor maneira de as produzir e os melhores materiais a empregar na sua construção. Independentes. Nas linhas especiais de desenvolvimento desses templos aparece uma curiosa semi-indicação dos 4 subplanos inferiores do plano mental, segundo se apresentam durante a vida depois da morte. Pois deve-se recordar que o afeto é a característica principal de um desses planos, a devoção a do segundo, a ação por causa da divindade, a do terceiro, e a clara concepção do reto pelo reto, a do quarto. No entanto, é evidente que não há diferença de adiantamento entre os egos que seguem uma linha e os que seguem outra, todas essas sendas são indubitavelmente iguais e todas se assemelham a escadas que conduzem a humanidade de seu nível comum à senda da santidade, a qual ascende até a altura do adeptado. A grande maioria da comunidade pertence a um ou outro destes tipos, de sorte que todos estes templos estão diariamente cheios de multidão de devotos. Há algumas pessoas que parecem não assistir a nenhum destes ofícios, simplesmente porque nenhum lhe é o modo apropriado de desenvolvimento. Contudo, não existe a menor ideia de que essas poucas sejam irreligiosas ou de alguma maneira inferiores à maioria dos assistentes regulares. Reconhece-se universalmente que são muitos os caminhos que conduzem ao cume da montanha, e que cada homem tem absoluta liberdade de escolher o que lhe parece mais conveniente, sem que lhe ocorra censurar o vizinho por escolher o outro, nem ainda por não querer escolher nenhum dos que se lhe ofereçam. Cada qual faz a seu modo o melhor que pode, para tornar-se mais apto à obra que lhe corresponde no futuro, assim como para levar efeito a que lhe corresponde no presente. Ninguém alimenta o sentimento de, estou em melhor caminho que fulano, por agir diferentemente de outro. Os fiéis habituais de um templo visitam também a miúde os outros templos. Realmente, há alguns que os visitam por turno, conforme o que combinam no momento, dizendo consigo, creio que necessito de um toque de amarelo esta manhã,
para iluminar minha inteligência, ou, estou demasiado metafísico e me convém provar um tônico do Templo Verde, ou ainda, ultimamente tenho trabalhado demasiado intelectualmente e me convém dar a vez ao amor ou à devoção. Congregação de mortos. Muitos costumam assistir aos magníficos, embora elementares, ofícios que com frequência se celebram nos templos ostensivamente para crianças, que descreverei ao tratar da educação. É interessante observar que a natureza especial dos ofícios dos templos dessa comunidade tem, evidentemente, chamado muito a atenção do mundo astral, pois grande número de pessoas falecidas costumam assistir a eles. Descobriram a participação dos devas e das formidáveis forças que, como consequência, estão em atividade neles, e sem dúvida desejam aproveitar-se de tais vantagens. Deve-se entender por certo, que essa congregação de pessoas falecidas se compõe exclusivamente de indivíduos do mundo exterior, pois na comunidade não há mortos, já que cada indivíduo, assim que abandona seu corpo físico, assume logo outro, a fim de levar a cabo a obra a que está se dedicando. O mestre da religião. O aspecto religioso e educativo da vida da comunidade está exclusivamente sob a direção do mestre KH. Ele se impõe como seu dever visitar sucessivamente os templos, ocupando o lugar do deva oficiante e demonstrando com isso que combina em si mesmo, no mais alto grau, as qualidades de todos os tipos. Os devas que se dedicam à religião e à educação estão sob as suas ordens. Alguns indivíduos da comunidade são especialmente instruídos pelos devas, e parece provável que passarão em seu devido tempo à linha da evolução dévica. Capítulo 25. A educação e a família. A educação das crianças. Como é natural esperar-se, nessa comunidade se dedicará muita atenção à educação das crianças. Se considerará este ponto de tão capital importância que não se deixará de aproveitar nada que possa ajudá-lo, e se aproveitará toda a sorte de auxílios suplementares. A cor, a luz, o som, a forma, a eletricidade, são todos aplicados, e os devas, que tomam parte fundamental na obra, se valem da ajuda dos exércitos de espíritos da natureza. Chegou-se a comprovar que muitos fatos, antes ignorados ou tidos por insignificantes, influem adequadamente no processo educativo. Por exemplo, o ambiente mais favorável ao estudo das matemáticas, não o é, de modo algum, para a música ou a geografia. A gente saberá que se podem estimular as diversas partes do cérebro físico, pelo emprego de diferentes luzes e cores, que para alguns assuntos é muito útil a atmosfera ligeiramente carregada de eletricidade, mas para outros é positivamente prejudicial. Num extremo de cada habitação destinada às classes, haverá um transformador elétrico por cujo meio podem mudar-se à vontade as condições atmosféricas. Algumas habitações estarão atapetadas de amarelo, decoradas exclusivamente de flores amarelas e saturadas de luz amarela. Em outras, pelo contrário, predominará o azul, o vermelho, o violeta, o verde ou o branco. Também se tem observado que vários perfumes têm efeito estimulante, e, portanto, se empregam segundo um ordenado sistema. Talvez a inovação mais importante seja a obra dos espíritos da natureza, que sentem intenso prazer em executar as tarefas de que são incumbidos, e gozam em ajudar e estimular as crianças como os jardineiros gozam na produção de plantas escolhidas. Entre outras coisas, tomam as influências apropriadas da luz, cor, som e eletricidade, focalizam-nas, por assim dizer, espalham-nas sobre as crianças, de maneira a produzirem os melhores efeitos possíveis. Igualmente as empregam os instrutores em casos individuais. Se, por exemplo, um discípulo não entende o tema que lhe tenha sido dado, ato contínuo se manda um espírito da natureza a tocar e estimular certo centro particular do seu cérebro, e logo compreende o que se lhe ensina. Todo instrutor tem de ser clarividente, pois esta faculdade é requisito indispensável para o desempenho de seu cargo. Esses instrutores serão indivíduos da comunidade, homens e mulheres indistintamente, os devas se materializarão em ocasiões especiais para dar certas lições,
mas parece que nunca assumirão toda a responsabilidade de uma escola. Vê-se existirem também ali os 4 grandes tipos simbolizados nos templos. As crianças são observadas cuidadosamente e tratadas segundo o resultado da observação. Na maioria dos casos são classificadas, desde o começo, em uma ou outra ordem de desenvolvimento, e se lhes oferece todo o gênero de oportunidades, para escolherem a de sua preferência, pois, tampouco existe aqui algo que se assemelhe a uma imposição. Até os retardados sabem perfeitamente qual o objetivo da comunidade e capacitam-se de maneira completa de que é seu dever, assim como seu direito, ordenar consequentemente a sua conduta. Deve-se ter presente que todos esses indivíduos são reencarnações imediatas, e que a maior parte traz, pelo menos, alguma recordação de suas vidas passadas. De sorte que para eles a educação é simplesmente o processo de obter, tão rapidamente quanto possível, uma nova série de veículos disciplinados, e recuperar com igual presteza o elo que acaso se haja perdido na transição de um corpo físico para outro. Não se conclui disto que os filhos de um homem pertencente, por exemplo, à ordem musical, tenham de ser também músicos. Como suas vidas anteriores são sempre conhecidas dos pais e dos instrutores, se lhes proporciona todo gênero de facilidades para que se desenvolvam ou pela linha de sua última existência ou por alguma outra que lhes seja mais assimilável. Há sempre completa cooperação entre pais e professores. Um indivíduo particular, que se observou sob este aspecto, leva seus filhos ao mestre-escola, explica-lhe pormenorizadamente tudo o referente a eles e visita depois, com frequência, para discutirem o que lhes seria mais conveniente, se, por exemplo, o professor crê que certa cor seja especialmente desejável para determinado discípulo, comunica sua ideia aos pais, então se rodeia o menino dessa cor, no lar e na escola, usa em sua vestimenta, etc. Todas as escolas estão, por certo, sob a direção do mestre KH, e cada mestre-escola é pessoalmente responsável perante ele. Exercício da imaginação. Tomemos como exemplo a prática de uma escola anexa a um dos templos amarelos, e vejamos como se procede o desenvolvimento intelectual da classe de retardados. Primeiramente o professor lhes põe adiante uma pequena bola brilhante, e lhes diz que forjem mentalmente uma imagem dela. Alguns retardados muito crianças podem fazê-la muito bem. O professor lhes diz: Tu vês meu rosto, fecha os olhos. Podes vê-lo ainda? Olha esta bola. Podes fechar os olhos e continuar a vê-la. Deve recordar-se que o mestre-escola, por meio de sua faculdade clarividente, vê se as crianças modelam ou não imagens perfeitas. Aos que podem fazê-lo, se lhes faz praticar diariamente, durante algum tempo, toda a classe de formas simples e de cores. Depois se lhes diz que imaginem determinado ponto em movimento, deixando atrás de si um rastro, como de uma estrela cadente. A seguir tem que se imaginar um rastro luminoso, isto é, uma linha. Depois se lhes diz que imaginem essa linha movendo-os em ângulos retos em relação a si mesma, deixando cada ponto nela um rastro semelhante, de modo a construírem mentalmente um quadrado. Afinal se lhes põe diante toda espécie de substituições e divisões de tal quadrado. Dividem-no em triângulos de várias classes e se lhes explica que todas essas coisas são símbolos viventes com seu peculiar significado. Até os pequenos retardados se ensina algo como que segue, que significa o ponto para ti. 1. Que é uno. Deus. Onde está ele? Em todas as partes. E em seguida aprendem que 2 significa a dualidade do espírito e da matéria, que 3 pontos de certa classe e cor significam 3 aspectos da divindade, enquanto outros 3 de diferente espécie significam a alma do homem. Observei que uma espécie superior tem também um 3 intermediário, que claramente significa a mônada. Deste modo, associando ideias capitais a objetos simples, até os retardados possuirão uma série de conhecimentos teosóficos que surpreenderiam qualquer pessoa acostumada a um sistema de educação mais antigo e menos racional. Observei também um engenhoso aparato próprio dos jardins de infância, uma espécie de bola de marfim,
Ao menos parecia marfim, que, ao tocar-lhe numa mola, se abre em forma de cruz, com uma rosa desenhada em cima como símbolo da rosa cruz, da qual sai certo número de bolinhas, cada uma das quais se subdivide por sua vez. Por outro movimento volta a fechar-se, estando o mecanismo muito habilmente dissimulado. Isto é um símbolo explicativo da ideia do uno tornando-se muitos e do retorno final dos muitos a uno. Classes mais adiantadas. Numa classe mais adiantada, o quadrado luminoso se move outra vez em ângulos retos e produz um cubo. Mais adiante o cubo se move em ângulo reto em relação a si mesmo, e produz um tesserato que a maior parte dos meninos pode ver, e formar sua imagem muito claramente em sua mente. Aos meninos que têm aptidão para tal, ensina-se a pintar quadros, árvores e animais, vistas e cenas da história, como também a vivificar seu quadro, dizendo-lhes que a concentração de seu pensamento pode mudar o quadro físico, e os meninos se orgulham muito ao consegui-lo. Depois de pintarem um quadro melhor que podem, os meninos se concentram nele e tratam de melhorá-lo com o seu pensamento. Numa semana, mais ou menos, trabalhando na concentração certo tempo cada dia, produzem modificações muito consideráveis, e um menino de 14 anos poderá fazê-lo muito rapidamente, à força de muita prática. Uma vez modificado o seu quadro, ensina-se o menino a plasmar com ele uma forma de pensamento, contemplando-o avidamente, e logo fechando os olhos e projetando-o diante de si. Primeiramente se exercita em quadros puramente físicos, e depois se lhe dá um recipiente de cristal que contém um gás colorido. Pelo esforço de sua vontade tem de modelar o gás, dando-lhe forma por meio do pensamento, e convertê-lo dentro do recipiente numa esfera, num cubo, num tetraedro ou em qualquer outra forma desse estilo. Muitos meninos poderão fazer isto bastante facilmente, depois de um pouco de prática. Depois se lhes diz que plasmem a forma de um homem, e depois a do quadro que antes viram. Quando já sabem manejar facilmente essa matéria gasosa, tratam de fazer o mesmo com a etérica, e depois com a matéria puramente mental. O professor fará materializações para eles, a fim de que as examinem quando necessário, e desta maneira progredirão gradualmente, em operações cada vez mais complicadas de criação do pensamento. Todas as classes estarão liberadas a visitas de parentes e amigos, e muitos adultos gostarão de assistir às aulas e praticar os exercícios que se derem aos meninos. O regime escolar. Não parece que haverá internato nas escolas. Todos os meninos viverão felizes em suas casas, frequentando a escola mais conveniente para eles. Observei uns poucos casos em que os sacerdotes devas educavam meninos para ocuparem seu lugar, mas, ainda assim, não parece que o menino deixe a sua casa, estando porém protegido por um escudo que impede a perturbação das vibrações que o deva verte nele. O menino não pertence a uma classe exclusiva, como nos métodos antigos, mas terá um programa para estudar diferentes matérias, podendo frequentar a primeira classe para determinada matéria, a terceira para outra matéria, e a quinta para alguma outra. Mesmo para os menores, a disposição não parece ser tanto a de uma classe, e sim a de uma espécie de sala de conferência. Ao tratar de compreender o sistema, não se deve perder de vista nem por um momento o efeito das reencarnações imediatas, e que, por conseguinte, não só são esses meninos, em média, muito mais inteligentes e desenvolvidos que outros de sua idade, mas também estão, a miúde, desigualmente desenvolvidos. Alguns meninos de 4 anos se recordarão mais de sua encarnação anterior e do que então aprenderam do que outros de 8 e 9 anos. Haverá também os que recordarão de certa matéria, de modo completo e claro, e contudo terão perdido totalmente seus conhecimentos de outras que parecem muito fáceis. Por isto se verá que se trata de condições completamente anormais, e que os planos adotados têm que lhes ser espiritualmente adequados. No momento do início das aulas, todos eles permanecem de pé e entoam um canto. Na sessão matinal há 4 lições, mais curtas, e entre elas medeia sempre um intervalo dedicado a jogos. Como todas as demais casas,
As escolas não têm paredes, estão construídas sobre colunas, de maneira que toda a vida dos meninos, assim como do resto da comunidade, se passará ao ar livre, mas os meninos sairão desse simulado aposento, depois de cada lição, e brincarão no parque que rodeia a escola. Meninos e meninas assistem juntos às aulas. A sessão matinal compreende as matérias de cultura geral e o ensino obrigatório, isto é, que todos aprendem, e à tarde se dão lições extras sobre matérias adicionais para os que desejam aprendê-las, mas grande número de meninos se satisfará com o trabalho matinal. O currículo. O currículo escolar será diferente do adotado agora. As próprias matérias serão na maior parte diferentes, e mesmo as similares serão ensinadas por processos totalmente diversos. Por exemplo, a aritmética está muito simplificada, e os pesos e medidas se subordinam ao sistema decimal. Calcula-se muito pouco, e as excessivas operações com longas filas de números lhes pareceriam enfadonhas. Nada se ensina que não seja praticamente útil na vida posterior, e tudo mais é matéria de referência. Nos séculos anteriores havia tábuas de logaritmos para evitar cálculos longos e complicados, agora adotarão o mesmo sistema, mas imensamente ampliado, e, contudo, muito mais intenso, e por meio das tábuas obterá, quem a saiba manusear, o resultado dos mais difíceis cálculos. Os meninos saberão calcular, exatamente como um adulto sabe fazer seus próprios logaritmos, mas habitualmente se empregarão as tábuas, para não desperdiçar tempo num processo tedioso que exige longas filas de algarismos. Entre eles a aritmética não será bem uma matéria de estudo, mas a considerarão apenas como preparação para os cálculos geométricos dos corpos sólidos e das dimensões superiores. O plano em conjunto difere tanto do atual, que não é fácil descrevê-lo acertadamente. Por exemplo, os problemas de somar nunca se referirão a moedas e não haverá cálculos complicados. Bastará compreender a operação de somar e saber como fazê-la. O conceito dominante no professor é que se não deve sobrecarregar os cérebros infantis, mas desenvolver-lhes as faculdades e ensinar-lhes a descobrir os fatos. Ninguém, por exemplo, cogitaria de multiplicar dois fatores similares de 6 algarismos, mas empregaria ou uma máquina calculadora, que será comum, ou uma das tábuas a que me referi. Toda a questão de leitura e escrita é muito mais simples que a de hoje, pois a ortografia será fonética, e não poderá errar-se na pronúncia quando certa sílaba deve ter sempre determinado som. A escrita se parece um tanto com a estenografia. Demora-se em aprendê-la, porém ao mesmo tempo, depois de aprendida, está um menino de posse de um instrumento mais delicado e flexível do que qualquer das línguas antigas, pois pode, quando menos, escrever tão rapidamente como falar comum. Sobre isso haverá uma porção de sinais convencionais, sendo que frequentemente toda uma sentença se expressa num traço de relâmpago. A linguagem então falada será naturalmente a inglesa, por ter a comunidade surgido num país de língua inglesa, mas estará grandemente modificada. Desapareceram muitas formas participiais e algumas das palavras são diferentes. Diferente é também a maneira de se aprender todas as matérias. Ninguém estudará história, salvo alguns relatos isolados interessantes, mas todos disporão de uma síntese da história universal. Se aprenderá geografia até certo limite. Saberão, com grande precisão, onde vivem as raças, em que diferem e que qualidades estão desenvolvendo. Mas a geografia comercial não terá nenhum interesse, ninguém se preocupará, por exemplo, com as exportações da Bulgária, nem em saber onde se fabricam os tecidos de lã. Não interessará memorizá-lo, porque todos esses dados serão encontrados, quando necessários, em livros próprios da rotina doméstica, e se consideraria perder tempo carregar a memória com semelhantes ninharias. O plano é estritamente utilitário, e os meninos não aprendem nada do que podem obter facilmente de uma enciclopédia. O plano restringe-se à educação para os conhecimentos necessários e úteis. Um menino de 12 anos conserva, em seu cérebro físico, a recordação de quanto sabia em vidas anteriores. É costume levar,
de uma vida para outra, um talismã que ajuda o menino a recuperar a memória nos novos veículos, pois, tendo usado na vida anterior, estará o talismã carregado do magnetismo dela e poderá despertar na atual as mesmas vibrações. Os ofícios religiosos dos meninos. Outro aspecto muito interessante da educação são os ofícios dos meninos nos templos. Assistem-nos muitos adultos, especialmente aqueles que não estão ainda em disposição de aproveitar os demais ofícios já descritos. Os ofícios infantis no templo da música são belíssimos. Os meninos praticam uma série de graciosas evoluções, e ao mesmo tempo cantam e tocam instrumentos ao marcharem. Os ofícios dos meninos no templo de cor são algo parecidos com uma brilhante e esplêndida mímica, que seguramente terá sido ensaiada repetidas vezes. Num caso observei que representavam as danças corais dos sacerdotes de Babilônia, que simbolizam os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Executa-se numa planície aberta, como se fazia na Assíria, e os grupos de meninos vestidos de cores emblemáticas, correspondentes aos diversos planetas, se movem harmoniosamente, de maneira que seus papéis lhes dão ao mesmo tempo uma lição de astronomia. Mas sabem muito bem que aquela é uma cerimônia sagrada, e que a sua execução perfeita não só lhes é útil como também constitui uma espécie de oferenda de seus serviços à divindade. Ter-lhes-ão explicado que essa cerimônia costumava ser realizada numa antiga religião, há milhares de anos. Os meninos terão grande prazer nisso, e haverá verdadeira competição para representar o papel do Sol. Os orgulhosos pais também se ocuparão disso, e lhes agradará dizer: meu filho faz hoje o papel de Mercúrio, e assim por diante. Todos os planetas têm satélites e em alguns casos mais do que os comumente conhecidos, de onde se conclui que a astronomia terá progredido. Os anéis de Saturno estão notavelmente bem representados por um grupo de meninos cujo movimento constante forma uma figura muito parecida com a grande cadeia no começo da quinta figura dos lanceiros. Ponto especialmente interessante é que o anel interno de crepe de Saturno está representado, pois os meninos situados na parte interior do anel seguinte estão vestidos de uma gaze flutuante, para representá-los satisfatoriamente. Os satélites são meninos isolados ou pares de meninos que bailam fora do anel. Ao passo que gozam imensamente, os meninos nunca se esquecem de que estão oficiando numa função religiosa e que a oferecem a Deus. Outra das danças indica evidentemente a transferência de vida da cadeia lunar para a terrestre. Desta sorte se instruem os meninos em jogos combinados com as cerimônias religiosas. Danças simbólicas. Há festividades solenes que cada templo celebra com funções especiais dessa espécie, e então todos fazem quanto podem para maior brilho da decoração. Os edifícios estão de tal modo dispostos, que fazem ressaltar suas linhas por uma espécie de fosforescência permanente, não em lâmpadas enfileiradas, num esplendor que parece surgir da própria argamassa. As linhas arquitetônicas são muito graciosas e de efeito magnífico. Os ofícios dos meninos educam por meio de cores. As combinações são realmente maravilhosas, e o exercício dos meninos, perfeito. Vestem-se uniformemente, por grupos, com tecidos de deliciosas, suaves e, contudo, brilhantes cores, e movem-se para dentro e para fora, formando as mais complicadas figuras. Na dança coral se lhes ensina que não só devem usar a cor do planeta, porque assim o exige o espetáculo, porém que, mentalmente, devem produzir a mesma cor. Se lhes sugere a ideia de que são essa cor e que pensem serem realmente parte do planeta Mercúrio ou Vênus, segundo o caso. À medida que se movem, cantam e tocam ao mesmo tempo, tendo cada planeta seus coros peculiares, de sorte que, ao girarem os planetas ao redor do Sol, imitem a música das esferas. Nos ofícios infantis também costumam tomar parte os devas, que ajudam com música e cores. Os Kamadevas e Rupadevas se misturam livremente com o povo e intervêm na vida diária. Os ofícios dos meninos no templo amarelo são também sumamente interessantes. Dançam figuras geométricas, mas as evoluções são muito difíceis de descrever. Observei uma função muito linda e de muito efeito.
32 rapazes, vestidos de seda trabalhada e ouro, e colocados em níveis distintos, sobre estrados dispostos, sustinham em suas mãos grossas cordas de dourados fios que se enlaçavam de uns a outros, delineando os contornos de um dodecaedro. De repente, a um sinal combinado, deixam cair uma extremidade da corda ou a lançam a outro menino, e logo se muda o contorno para o de um icosaedro. Isto é de maravilhoso efeito, e produz completa ilusão de mudar uns em outros os corpos geométricos. Estas mudanças se sucedem em certa ordem, relacionada com a evolução da matéria dos planos no começo de um sistema solar. Outra evolução tem evidentemente por objetivo explicar a formação dos átomos com as borbulhas de matéria. Os meninos representam borbulhas, e certo número deles se lança do centro e se ordena de certo modo. Depois se lançam de novo para o centro e voltam a sair mais para fora que antes, agrupando-se de um modo diferente. Tudo isto requer muita prática, mas a criançada parece fazê-la com muitíssimo entusiasmo. A ideia subjacente. A educação e a religião estarão muito misturadas, sendo difícil diferenciá-las claramente uma da outra. Os meninos brincarão no templo e se lhes repisará a ideia íntima de que tudo aquilo é o aspecto físico de algo muito mais elevado e grandioso dos planos superiores, de maneira a convencerem-se de que em tudo quanto fazem há um aspecto subjacente, que chegarão a ver e compreender por si mesmos como recompensa final de seus esforços. Nascimento e morte. As várias influências que desempenham papel tão importante na educação das crianças, atuam sobre elas mesmo antes de seu nascimento. De novo reiteramos que antes do nascimento de uma criatura, os pais e todos os parentes interessados saberão perfeitamente que ego vem a eles, e, portanto, cuidarão com antecedência de que tudo quanto rodeie lhe esteja adequado e favoreça o aperfeiçoamento do corpo físico. Atribui-se grandíssima influência à beleza do ambiente. A futura mãe terá sempre diante de sua vista quadros encantadores e estátuas graciosas. A vida inteira estará penetrada da ideia de beleza, até o ponto de reputar-se crime de lesa comunidade qualquer objeto feio ou repugnante. Em arquitetura se atende antes de tudo à beleza da linha e da cor, o mesmo sucede nos acessórios menores da vida, de modo que antes do nascimento da criança se disponha tudo para ela, e a mãe se vista de certa cor e se rodeie de flores e luzes as mais apropriadas. O parentesco é matéria de combinação entre as partes interessadas, e a morte é comumente voluntária, isto é, como os indivíduos da comunidade vivem completamente sãos e em condições perfeitamente higiênicas, não há enfermidades, de maneira que, excetuando algum raro caso de acidente, todos morrerão de velhice e ninguém abandonará o corpo enquanto lhe for útil. De modo algum terão a sensação de que deixam a vida, senão, somente, de que abandonam um veículo gasto. A ausência de pesares e de condições insalubres terão contribuído certamente para prolongar a vida. Ninguém pensará que envelhece antes de 80 anos pelo menos, e muitos passarão de 100. Quando um indivíduo nota que se enfraquecem as suas faculdades, se preparará para uma reencarnação favorável. Escolherá os progenitores que lhe convenham, e irá vê-los e perguntar-lhes se concordam em tomá-lo por filho. Caso afirmativo, lhes dirá que espera morrer logo, e lhes entregará um talismã pessoal que tenha usado toda a vida, bem como todos os objetos pessoais que deseje possuir em sua próxima encarnação. O talismã será geralmente uma joia do tipo particularmente apropriado ao ego, segundo o signo do zodíaco a que pertence e sob cuja influência alcançou a individualidade. Ele usa sempre essa joia, que deste modo deve estar completamente impregnada de seu magnetismo, e cuidará de que lhe seja entregue na sua seguinte encarnação, a fim de despertar no novo corpo a memória das vidas passadas e não interromper a continuidade de sua consciência do ego. Esse talismã corresponderá sempre ao seu nome como ego, que conservará em todas as suas vidas sucessivas. Em muitos casos os indivíduos usarão esse nome em sua vida comum, mas noutros, perpetuarão o nome que usavam ao entrar na comunidade, continuando de vida em vida, apenas lhe alterando a terminação em masculino ou feminino, segundo o sexo.
Cada pessoa terá, portanto, nome próprio e permanente, ao qual em cada reencarnação acrescentará o da família em que nascer. Nos bens pessoais não se inclui nada referente a dinheiro, que já não se usará, e ninguém terá interesse em casas, terras ou propriedade fora de sua vida presente, mas é possível que tenha livros ou joias que deseje conservar, e neste caso os entregará aos seus pais em perspectiva. Estes, ao saberem que se aproxima a morte do futuro filho, começam os preparativos para ele, que, por sua vez, nada fará que nem remotamente se pareça com o suicídio, mas simplesmente perderá a vontade de viver. Deixará que a vida se vá, e geralmente morrerá pacificamente durante o sono, ao fim de curto tempo. Comumente irá viver com seus futuros pais, depois de mútua combinação, em cuja casa morrerá. Não haverá cerimônias fúnebres de nenhuma espécie, porque a morte não será acontecimento de importância, e em vez de incinerarem o corpo, o colocarão numa espécie de vaso no qual derramam algum ingrediente químico, talvez um ácido muito enérgico. Fechado depois inteiramente o vaso de vidro se fará passar através dele uma força semelhante à eletricidade, porém muito mais poderosa, que ative vagarosamente a ação do ácido. Em poucos minutos fica por completo dissolvido o cadáver, e terminada a operação e aberto o vaso, não resta mais que um pó fino e cimento, que conservarão com reverência. A operação de se dispor assim do corpo será facilmente executada em casa, e o vaso será transportado para onde for necessário. Como não haverá cerimônia de nenhuma espécie, os amigos do falecido não se reunirão em tal ocasião. Em compensação, irão visitá-lo com o intuito de que, pouco depois de seu nascimento, sua visão dos amigos contribua para despertar-lhe a memória em sua nova infância. Em tais circunstâncias não haverá nem orações nem cerimônias de nenhuma espécie pelos mortos, porque cada qual se recordará de suas vidas passadas e saberá perfeitamente que corpo vai tomar tão logo esteja disposto para tal. Muitos indivíduos da comunidade continuarão atuando como auxiliares invisíveis do resto do mundo, mas dentro da comunidade não será necessário nada disso. O Manu ordenará o cuidadoso registro das sucessivas reencarnações de cada membro da comunidade, e em alguns raros casos intervirá na escolha dos pais de um ego. Em regra geral, todos os membros da comunidade terão esgotado já o pesado karma que pudesse limitar-lhes a escolha. Por outro lado, conhecerão também, e suficientemente, o seu próprio tipo e as condições requeridas para não se equivocarem na escolha, de modo que na maioria dos casos terão perfeita liberdade para tomar suas próprias disposições. Todavia, esse assunto será sempre do conhecimento do Manu, que assim pode alterar o plano, caso não o aprove. Como regra geral, o indivíduo poderá escolher livremente o sexo de sua próxima reencarnação, e parece que muitos costumarão a nascer alternativamente como homem e mulher. Não haverá regras estabelecidas neste particular, e tudo será deixado na maior liberdade possível, contanto que se mantenha a devida proporção dos sexos na comunidade, e se um deles diminuísse do número normal, o Manu pediria voluntários para restabelecer-lhe o equilíbrio. Os pais se disporão comumente para ter 10 ou 12 filhos, e geralmente igual número de meninas e de meninos. Serão frequentes os gêmeos, e mesmo os trigêmeos. Entre o nascimento de um filho e de outro mediará na maioria um intervalo de 2 ou 3 anos, e há evidentemente teorias referentes a este assunto. O objetivo importante é produzir filhos perfeitos, e não se verão aleijados nem deformados, nem mortalidade infantil. Seguramente haverão diminuído muitíssimas dores do parto, e segundo parece, apenas será um pouco trabalhoso o primeiro parto. Casamento. Isto nos leva à questão do matrimônio. Quanto a isto não haverá nenhuma restrição, a não ser que ninguém poderá casar-se fora da comunidade. Contudo, no geral se considerará inconveniente um matrimônio entre indivíduos do mesmo tipo de sentimentos religiosos. Não haverá regra alguma contrária, mas se entenderá que o Manu prefere que não se faça. Há uma expressão que bastará para tudo e terminará com a discussão de qualquer assunto, não é do seu desejo. Cada qual escolherá seu cônjuge, isto é,
Se enamorará de um modo muito semelhante ao atual, mas prevalecerá sempre a suprema ideia do dever, e mesmo em assuntos do coração ninguém quererá fazer nem sentir nada que não concorra para o maior bem da comunidade. O motivo dominante não é a paixão, e sim o dever. As paixões sexuais comuns estarão dominadas, de sorte que o matrimônio terá o definido objetivo de perpetuar a comunidade e formar bons corpos para tal fim. Considerarão a vida conjugal, primordialmente, como uma oportunidade, com esse propósito, e o que se faz necessário para isso é uma ação religiosa e mágica, cuidadosamente dirigida como parte de um sacrifício ao Logos, de modo que ninguém deve perder o equilíbrio nem a razão neste ponto. Quando um par se namora primeira, como diríamos, assume o compromisso de se casar, vai ao Manu pedir-lhe que abençoe sua união. Habitualmente também se combinam ambos com um filho em perspectiva, e assim, quando se dirigem ao Manu, lhe dizem que um fulano deseja nascer deles e lhe pedem permissão para se casarem. O Manu os examina, para ver se se adaptam entre si, e aprovado o casamento, o confirma com esta fórmula: abençoada seja a vossa união. Considera-se o matrimônio quase inteiramente do ponto de vista da descendência em perspectiva. Às vezes é mesmo preparado pelos descendentes. Uma pessoa visita outra e lhe diz: espero morrer dentro de poucas semanas e desejaria que você e a senhora X fossem meus pais, pois tenho com ambos alguns laços kármicos que desejaria esgotar. Agrada-lhe a ideia? Com frequência se aceita a indicação e realiza-se o plano com muito êxito. Um homem no qual me fixei ao acaso, com propósitos de investigação, tinha 3 egos que desejavam encarnar-se por seu intermédio, de modo que ao levar sua projetada esposa perante o Manu, lhe perguntou: podemos casar-nos os dois, tendo em vista os 3 egos que desejam nascer de nós? E o Manu deu-lhes o seu consentimento. Não há nenhuma outra cerimônia matrimonial além da bênção do Manu. Casamento não é motivo de festas e presentes, nem há nada que se assemelhe a um contrato matrimonial. As uniões serão exclusivamente monogâmicas, e não haverá divórcio, embora se possa terminar o convênio por mútuo acordo. O fim do matrimônio é proporcionar um veículo para certo ego, e conseguido isso, ficam os cônjuges em liberdade para renovar ou não o convênio. Mas como na maioria dos casos os pais são escolhidos cuidadosamente, renova-se o convênio e permanecem marido e mulher toda a vida. No entanto, haverá casos em que se rescinde o convênio e ambas as partes formam novos matrimônios. Neste ponto, como em tudo mais, predominará o dever, e todos estarão dispostos a sacrificar suas preferências particulares pelo bem geral da comunidade. Assim haverá muito menos paixões nessas vidas do que nas dos séculos anteriores, e entre pais e filhos se estabelecerá provavelmente o maior afeto. Em alguns casos se revogará a não estrita proibição de se casar com pessoa do mesmo tipo, como, por exemplo, quando se desejem procriar filhos a serem educados pelos devas, para o ofício de sacerdote em um ou em outro templo. No raro caso de morrer alguém por acidente, ficará imediatamente encerrado no corpo astral e tomam-se providências quanto ao seu próximo renascimento. Muitos desejam ser filhos dos membros do conselho, os quais, no entanto, só têm o número normal de filhos para que não se prejudique a qualidade. Encarnar-se na família do Manu é a mais apreciada das honras, mas, logicamente, ele próprio escolhe os seus filhos. Ambos os sexos gozam de igualdade de direitos e assumem indistintamente qualquer tarefa que se tenha de fazer. Sobre este ponto manifestarei a opinião de um indivíduo que observei de propósito. Este homem não parece dar importância alguma ao sexo. Diz ele que devem existir ambos para o estabelecimento da raça, porém que as mulheres terão melhor futuro. Ele sente que na obra da educação dos filhos as mulheres assumem a parte mais difícil, e que, portanto, merecem carinho e proteção. Todavia, o conselho está totalmente constituído de homens presididos pelo Manu, e seus membros fazem experiências na criação de corpos procriados pela mente. Tem produzido alguns notáveis exemplares humanos que, porém, ainda não satisfizeram plenamente o Manu. Capítulo 26.
Edifícios e costumes. Características raciais. A aparência da comunidade se assemelhará ainda à sexta sub-raça da qual brotou, isto é, será uma raça branca, embora haja em seu meio indivíduos com cabelo e olhos mais escuros e compleição espanhola ou italiana. A estatura da raça aumentou acentuadamente, pois os homens não medirão menos de 1,85 metro e as mulheres serão pouco mais baixas. Todos serão de tipo bem proporcionado e forte musculatura, pois parece que se cuidará muito do exercício e desenvolvimento harmônico dos músculos. É de notar que até a sua velhice conservarão um porte gracioso e desembaraçado. Edifícios públicos. Dissemos no começo que, ao fundar-se a comunidade, erigiu-se um quarteirão central de edifícios, em cujo redor foram agrupadas as casas dos primeiros colonos, embora com amplos espaços entre elas, para belos jardins. Por essa época se ergueram no distrito muitas cidades subalternas, ainda que, talvez, a palavra cidade induza a erro um leitor deste século, pois em nada se parece com o tipo de cidade a que está habituado. As colônias podem ser consideradas mais como grupos de vilas espaçadamente disseminadas entre amenos parques e jardins, mas todas as colônias possuem seus templos, de modo que todo habitante estará sempre muito próximo de um templo da variedade que preferir. Não é muito grande a parte habitada da colônia, pois terá de 40 a 50 milhas de diâmetro, de maneira que mesmo os edifícios centrais são de muito fácil acesso para quem quer que os queira visitar. Geralmente, cada templo tem vizinho um quarteirão de outros edifícios públicos, consistentes de uma espécie de salão público, uma vasta biblioteca e uma série de edifícios escolares. As casas. As casas construídas para a comunidade antes de seu estabelecimento obedecem a um plano geral que, sem descrédito do gosto individual, se conservou posteriormente como princípio básico. As duas características capitais da arquitetura, que a diferenciarão muito de tudo quanto a antecedeu, são a ausência de paredes e de esquinas. Casas, templos, escolas, fábricas, serão cobertas e sustentadas por colunas, na maior parte tão altas como as dos templos egípcios, embora muito mais esbeltas e elegantes. Contudo, quando necessário, haverá a possibilidade de fechar os espaços entre as colunas com algo remotamente parecido com as portas das lojas comerciais dos séculos anteriores, automáticas e rolantes, que poderão fazer-se transparentes, à vontade. Todavia, essas invenções são raramente empregadas, e a vida toda do povo, diurna e noturna, se passará de fato ao ar livre. Traços destacados serão as cúpulas de muitas formas e tamanhos. Algumas terão a forma da de São Pedro, embora de tamanho menor, outras, baixas e largas, como as de São João dos Eremitas, de Palermo, e outras terão a forma do botão de lótus, como as da mesquita maometana. Essas cúpulas estarão crivadas de janelas, e às vezes construídas de alguma substância policrômica transparente. Cada templo terá uma cúpula central, e cada casa uma pelo menos. A planta geral das casas consistirá de uma grande sala circular ou oval, debaixo da cúpula, que é a sala de estar geral. Pelo menos 3/4 partes de sua circunferência é aberta, e atrás da outra quarta parte haverá, frequentemente, aposentos e escritórios de várias espécies, que, geralmente, só se elevarão até a metade da altura das colunas, tendo sobre elas outros aposentos pequenos que servirão de dormitórios. Essas habitações, ainda que separadas umas de outras por tapumes, não têm paredes externas, pelo que estarão também ao ar livre. Não haverá esquinas por serem todos os cômodos circulares ou ovais, e existirá uma parte do teto sobre a qual se poderá andar. Todas as casas estão cheias de flores e estátuas, com a surpreendente característica da abundância de fontes de água por toda parte, como lagos em miniatura e tanques em todos os sentidos. As casas recebem invariavelmente luz do teto. Não se vêem lâmpadas nem lanternas, pois a cúpula é feita de uma fluorescente massa luminosa, cuja cor pode ser modificada à vontade, e nos cômodos menores uma seção do forro está disposta para brilhar de forma idêntica.
Os parques e as ruas estarão inteiramente iluminados à noite por uma luz suave como o luar, porém penetrante e mais próxima da luz solar do que até então se conseguira. Mobiliário. Em matéria de móveis, o mais notável é a sua ausência. Nas casas há muito poucas cadeiras, e nos templos e salões públicos não se encontra nenhum assento. Os seus frequentadores se sentarão sobre almofadas, ao estilo oriental,